aqui, queridos, se as pessoas, vamos usar isso aqui como um exemplo, se as pessoas tivessem a mesma fidelidade que tem o seu time de futebol, se elas tivessem essa mesma fidelidade com Deus, com a igreja, com a sua família, com sua esposa, seu marido, com seus filhos, com o seu trabalho, com o ministério que Deus lhe deu, se as pessoas tivessem esse mesmo cuidado, essa mesma fidelidade, muita coisa hoje poderia estar diferente. E aqui nesse texto, Deus nos chama a atenção da importância de duas coisas. Primeiro, Ele fala da importância da lealdade, a importância do compromisso, a importância da responsabilidade, a importância da fidelidade, da lealdade. Segundo, Ele fala das consequências desastrosas que a deslealdade pode trazer para a nossa vida, que a infidelidade pode trazer para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para o seu povo. Ele está falando aqui com o seu povo, que a gente possa aplicar esse texto nessa manhã nas nossas vidas, que a gente possa se examinar. Será que eu tenho sido uma pessoa leal? Será que eu tenho sido fiel a Deus? Fiel ao ministério que Ele me deu? Será que eu tenho sido uma pessoa responsável dentro da minha casa? Será que eu sou uma pessoa que tem compromisso lá no meu trabalho? Será que olham para mim e me veem como uma pessoa que tem compromisso? Será que eu que faço parte de um ministério, os meus colegas de ministério, os meus líderes, ao olharem para mim, veem em mim uma pessoa responsável, que tem compromisso? Ou será, queridos, por benefícios, por vantagens, por conveniências, a gente está abrindo espaço na nossa vida para deslealdade, infidelidade, irresponsabilidade, falta de compromisso, às vezes pondo em risco a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério, a nossa igreja, botando em risco os resultados que nós vamos colher no futuro. Então, queridos, esse texto aqui está falando do desleal. Ele está falando do desleal, mas nós podemos ver que ele também está falando daquele que é leal, não é? Então esse texto a gente pode concluir que existem dois tipos de pessoas que Deus vê. Diz aqui: viu isto o Senhor. Dois tipos de pessoas que Deus vê, que Deus enxerga, que Deus presta atenção, que não passam despercebidas de Deus: o leal e o desleal, o fiel e o infiel, o responsável e o irresponsável, o que tem compromisso e aquele que não tem compromisso. São dois tipos de pessoas que Deus vê. Ele vê e já sabe qual vai ser o fim de cada um deles. Ele já sabe como vai ser a vida de cada um. Ele já sabe como vai ser o resultado de cada um, o futuro de cada um. Vou repetir a palavra, versículo 18: olvidastes a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Viu isto o Senhor e os desprezou, por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. Está falando de filhos e filhas de quem? Dele. Viu isto o Senhor e os desprezou, por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. O que é que Deus está falando para a gente aqui, queridos? O que é que Deus está falando para o seu povo, para os seus filhos e filhas? O que Deus está falando, querido, em outras palavras, é que
quando nós nos esquecemos dele, ele também se esquece de nós. Difícil de engolir isso, né? Mas quando nós nos esquecemos de Deus, da sua palavra, dos seus feitos, das maravilhas que ele já nos fez, dos livramentos que ele já nos deu, quando nos esquecemos do perdão dele, da obra de Jesus no Calvário, da sua graça, quando nós nos esquecemos dele, ele também se esquece de quem se esqueceu dele. Quando ele diz assim, esconderei deles o rosto, em outras palavras ele está dizendo, vou retirar a minha bênção e a minha proteção. Em outras palavras está dizendo, eu vou desprezá-los, eu vou esquecê-los. Por quê, querido? O povo estava buscando a tudo, menos a Deus. Estavam buscando aos ídolos, o povo estava em rebeldia, o povo estava em desobediência, o povo não estava mais confiando que Deus tinha a solução para a vida deles, estavam buscando a solução em falsos ídolos, buscando a solução em outros lugares, e aí Deus diz, já que eles esqueceram de mim, eu também vou me esquecer dele, eu vou deixar eles por conta dos seus próprios atos, das suas próprias escolhas, da sua desobediência, da sua rebeldia. Vamos prestar atenção nisso aqui, queridos. Muito do nosso futuro, muito do nosso amanhã, muito dos resultados que nós vamos colher, depende dos nossos atos de lealdade e deslealdade hoje, dos nossos atos de fidelidade e infidelidade hoje. Muito do que nós estamos colhendo é fruto de atos que nós cometemos lá atrás. E Deus vê. Ele vê e não esquece. E se Ele percebe que nós estamos esquecendo, não, a palavra de Deus diz isso, mas não tem nada a ver. Os mandamentos de Deus são esses, não tem nada a ver. Eu vou fazer conforme eu acho. Deus vê que a gente